Está escrito na palavra de Deus: portanto, há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nós cremos e sabemos que só existe um mediador entre nós e Deus, é Cristo Jesus. Esse vídeo é um alerta, é um aviso para aqueles que estão buscando mediadores, buscando profetas, buscando pessoas para, às vezes, ouvir a voz de Deus. Meu querido, você tem o Espírito Santo de Deus. Você que aceitou a Jesus, o recebeu como seu Salvador, né? Você tem a Jesus dentro do seu coração, você tem o Espírito Santo de Deus. Eu não digo que você não deve buscar os seus líderes, os seus pastores, mas tem pessoas que ficam de igreja em igreja, ficam pelo YouTube atrás de pregadores, atrás de profetas, né? Pessoas que investem o seu dinheiro nisso, atrás de ouvir uma palavra de Deus, atrás de ouvir uma resposta, quando eles têm a resposta, que é a palavra de Deus, né, na sua mão. Quando eles têm nós temos disponível para nós um relacionamento, né? O Senhor nos chama para um relacionamento com Ele, um relacionamento diário com Ele, onde nós podemos falar e ouvir a sua voz. Amém? Esse vídeo é um aviso porque existem pessoas que entram no nosso meio, lobos, verdadeiros lobos com pele de cordeiro. A palavra já nos avisa e nos alerta sobre esses anticristos, sobre esses falsos profetas que, se pudessem, né, se você der espaço a eles, vão enganar inclusive os escolhidos. Vão enganar inclusive os crentes, ensinando falsas doutrinas, falsas profecias, dando palavras que não são conforme a palavra de Deus. E, como diz Oséias, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Você não lê a palavra, você não se relaciona com Deus em oração, você não busca o Senhor verdadeiramente. Quando Deus quiser falar contigo, Ele vai enviar um profeta, Ele vai enviar uma palavra, mas o profeta vai te procurar. Você não precisa ir atrás do profeta, né? Então, se há uma profecia, o Senhor vai enviar o profeta. Se há uma palavra, o Senhor vai usar a sua Bíblia, né? Se há uma palavra de sabedoria, se há uma palavra de conhecimento, o Espírito Santo vai falar diretamente com você. Se é um testemunho interior, Ele vai falar com você. Então é muito importante, porque existem pessoas que vêm do espiritismo para dentro da igreja, vêm da bruxaria para dentro da igreja e não abrem mão, no processo de conversão, não abrem mão dos seus dons espíritas. Conheço casos, trabalhei na libertação de pessoas e conheço casos, certo? Nós temos registrado em livros cristãos de pessoas que usavam seus dons espíritas dentro da igreja para fazer revelação, para poder ganhar cargos dentro da igreja, revelava a vida do irmão usando um demônio que falava no seu ouvido sobre a vida do irmão. Então, dons espíritas, certo? Ainda sendo usados dentro da igreja. Dons espíritas para fazer libertação. Fazia um espírito maligno entrar numa pessoa que estava em pecado, o demônio manifestava, depois ele fingia que expulsava o demônio para a pessoa, acredite se quiser, né? Parecia que estava livre e aquela pessoa parecia que exorcizou o demônio e assim ele ganhava um status de libertador. Pessoas que não tinham compromisso com o evangelho. Mas depois o Senhor Jesus as quebrou, as quebrantou, e eles realmente se arrependeram dos seus maus caminhos. E hoje a gente tem, né, confissões de que essas pessoas faziam isso dentro da igreja. Pessoas que só iam na igreja atrás
de namoro, atrás de relacionamentos e coisas do tipo. Eu tenho um vídeo, irmãos, nesse canal explicando como saber que Deus falou comigo. Tem dois vídeos assim, né, sobre saber como Deus falou comigo. Eu vou colocar um card aqui no final desse vídeo sobre isso. Você tem como saber que Deus falou com você. Colossenses vai falar da paz interior, do testemunho interior. Então é muito importante você aprender a se relacionar com Deus, você aprender a ter a sua intimidade com Deus, você aprender a ser liderado pelos seus pastores, pela sua liderança local, né? E parar de buscar essas alternativas, né? Porque hoje a internet está cheio de pessoas que aparecem se intitulando pastores, apóstolos, profetas, e pessoas que verdadeiramente não tem compromisso nenhum com Deus, né? Um dia eu fui chamado pela minha família para ir uma profeta. E eu fui com a minha família, fui com alguns parentes. Chegando lá, eu perguntei da profeta, falei: qual igreja você vai? Não, eu não vou em igreja. Não preciso. Meu irmão, uma pessoa que não vai numa igreja, não está debaixo de autoridade espiritual, não se submete a uma autoridade espiritual, é uma pessoa que está fora do corpo de Cristo. Isso está incorreto. Não funciona assim. Amém? Nós precisamos fazer parte do corpo de Cristo, estar nos congregando, né? Nós não podemos usar nossos dons para nos favorecer, né? Para sermos independentes. Amém? O dom, todos os dons são para sustentar, para abençoar, né, os nossos irmãos, né? Nossos irmãos, e para edificar o corpo de Cristo, a nós como corpo de Cristo, e os nossos irmãos como corpo de Cristo, tanto a nós mesmos quanto aos nossos irmãos. Os dons são para isso. Amém? Uma árvore você vai conhecer ela pelos seus frutos, Jesus disse. Então nós temos que ficar muito de olho, muito atentos nisso, tá? Conhecer os frutos daquela pessoa, né? E Jesus, ele é bem claro, né, em dizer que nós temos que olhar, né, para essa árvore e ver os seus frutos. Amém? Nós devemos também, como diz a palavra de Deus, julgar as profecias, tá? Muitas pessoas falam assim: fugir de toda aparência do mal, para você não andar, né, com pessoas que você não deve andar, mas está fora de contexto. O contexto também é esse, é sobre julgar as profecias. Devemos julgar as profecias. A palavra de Deus nos ensina a julgar as profecias. Então tudo deve ser julgado com relação às coisas espirituais, profecias, dons. É para isso que existe um dom chamado discernimento de espírito. Amém? Muitas vezes já aconteceu comigo de pessoas estar orando em línguas do meu lado, o Espírito Santo ia mostrar para mim que não era línguas de batismo do Espírito Santo, mas línguas de demônios. A gente chega lá, ora pela pessoa, a pessoa cai endemoniada. Então, o que acontece? Muitas vezes há fogo estranho no meio da igreja. Nós precisamos erradicar, né, esse fogo estranho, erradicar esse joio, né, mas com maturidade, para que você não arranque o joio junto com o trigo, né? Então, sabemos que há um tempo certo, o Espírito Santo vai te dar o discernimento, o momento certo, a forma certa de fazer, né? Então, esse vídeo é um alerta para você, tá? Procure com sabedoria, amém? Procure com sabedoria. O Senhor está perto daqueles que o buscam. O Senhor está perto daqueles que o buscam. Aprenda a ouvir as 3 respostas básicas que Deus dá para nós. É o sim, o não e o espere. Às vezes o silêncio de Deus é o espere de Deus. É uma resposta. Mas você está tão desesperado pelo sim e pelo não que você não quer ouvir o espere. O espere é pedagógico.
O espere nos constrói. É tremendo passar pelo deserto, é maravilhoso ser transformado e edificado por Deus. Precisamos desses momentos de luta, de guerra, precisamos para ser forjados. Por isso, meu irmão e minha irmã, fortaleça-se no Senhor. Não se esqueça que esse pequeno momento de tribulação não pode se comparar com a glória que vai ser derramada sobre a sua vida, como diz a palavra do Senhor, né? Sabemos que nossa pequena e momentânea tribulação não pode ser comparada, amém? Com a esperança da glória que vai ser derramada sobre nós, meu irmão, tá? Sabemos também que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança, tá? E o amor de Deus é derramado em nossos corações, amém? Então, para a glória do Senhor, aprenda a ouvir a voz de Deus, aprenda a passar pelos processos, a ter discernimento para saber qual é o processo que você está passando, glorificar a Deus pelo processo que você está passando, porque isso chama maturidade espiritual, inteligência emocional, inteligência espiritual. Amém? Cuidado com aquilo que você se alimenta, para você não entrar debaixo de doutrina de demônios, para você não receber profecias erradas, direcionamentos errados, ativações erradas na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.